Nesse vídeo eu quero falar sobre as 3 verdades que são libertadoras e a maioria das pessoas nem sabe disso. A maior mentira que alguém já contou pra gente alguma vez foi que nós estamos presos. Só que a gente acredita nisso. Eu sempre acreditei que estava presa numa rotina, num trabalho, numa versão de mim mesma que já não servia mais. A gente se sente limitado, pelas circunstâncias, como se a gente estivesse dentro de um jogo com regras que a gente não escreveu, que a gente não conhece, que a gente não aceitou, não assinou um contrato dizendo, olha, eu aceito fazer parte desse jogo. Mas a verdade que eu descobri é que não existe prisão. Essa prisão, gente, ela é construída com as nossas crenças e sempre foi assim, por mais que a gente não perceba. A sensação de estar preso não é uma condição permanente da nossa realidade, mas é uma percepção. E hoje eu quero quebrar essa percepção, para que a gente possa ser mais livre todos os dias. Eu vou ser honesta com vocês, Durante muito tempo, eu acreditei que a mudança era um processo longo, doloroso, que exigia um esforço assim terrível para acontecer. Eu tinha a sensação de que a vida acontecia e que eu não tinha controle nenhum sobre ela, que eu era sempre uma vítima das coisas sem poder fazer nada para mudar. Eu lutava sempre com a minha realidade, principalmente na minha adolescência. Eu tentava forçar as coisas a mudar. E cada vez eu ficava pior, mais impotente. Ficava mais presa nos meus próprios limites, nos próprios limites da minha consciência, das minhas crenças, da minha prisão invisível. E hoje eu percebo a realidade de um outro jeito e é sobre isso que eu quero falar aqui para vocês. A verdade é que o universo opera com base em algumas leis fundamentais, algumas verdades, que à primeira vista podem ser assustadoras, podem parecer radicais, ou até meio malucas. Mas hoje eu quero compartilhar essas 3 verdades libertadoras que eu incorporei na minha vida e que foram a chave para realmente abrir minha cabeça e ver que a prisão era feita de pensamentos. A primeira verdade, ela destrói tudo que você pensa sobre tempo e sobre mudança. A gente não vive uma única vida. A gente salta entre bilhões de vidas por segundo. A maior barreira que impede a gente de mudar é a crença de que a transformação tem que ser linear, Então eu faço uma coisa aqui, depois eu faço outra, depois eu faço outra, Aquela coisa na sequência linear. A gente acredita que a gente tem que construir um futuro melhor, tijolo por tijolo, ao longo de meses, ao longo de anos, para chegar em algum lugar. E Bashar fala pra gente que não, que a mudança não é algo que a gente faz, é algo que a gente é. Porque você nem eu não somos a mesma pessoa de um momento, de um segundo atrás. Parece uma metáfora, mas não é. Na verdade, você se torna literalmente uma nova pessoa bilhões de vezes por segundo. A sua consciência está constantemente saltando entre versões que são ligeiramente diferentes de si mesmo, em realidades paralelas que existem ao mesmo tempo. Pensa nisso como aquele filme que eu já expliquei para vocês, que tem várias fotos, fotografias ao mesmo tempo. Porque um filme é composto por milhares de imagens que são estáticas, mas quando elas são projetadas rapidamente, criam a ilusão de movimento. Um movimento contínuo, um movimento suave, mas na verdade são imagens estáticas rodando em velocidade. A nossa vida é exatamente assim. A gente não percebe esses saltos, porque a continuidade, essa velocidade, parece perfeita, mas a mudança é o seu estado natural e constante. Entender isso, gente, foi a chave que me libertou, porque se a mudança radical é o nosso estado natural a cada bilionésimo de segundo, então a transformação não requer tempo. O seu poder não está em construir lentamente um futuro distante, mas em escolher conscientemente o próximo fotograma do filme, para o qual você quer saltar nesse momento. A sua vida preferida não é algo a ser alcançado, é uma realidade paralela que já existe. A única coisa que cria a ilusão de tempo
e de processo é a nossa recusa em aceitar que a gente pode saltar de uma escolha para outra agora. Porque se a mudança é o nosso estado natural, por que é que a gente não se sente no controle? Por que os saltos são tão sutis que parecem uma linha contínua? A gente precisa de uma ferramenta para criar um salto tão grande, tão diferente, que a nossa consciência seja forçada a notá-lo. E essa ferramenta é a segunda verdade. E qual que é essa segunda verdade? O poder de olhar para a sua vida preferida como um mapa, não como um sonho. Muitas pessoas pensam na visualização como um exercício de pensamento positivo, um sonho acordado. Mas não é nada disso, gente. Isso é um erro. A visualização, quando é feita corretamente, é um diagnóstico vibracional. É um instrumento de precisão que permite com clareza a gente diferenciar a energia entre a realidade que a gente está e a realidade que a gente prefere. Porque quando você percebe a vibração, você nota que ela é totalmente diferente. Por exemplo, eu estou aqui vivendo uma situação que eu não quero, uma situação dolorida, uma situação de escassez, uma situação de conta para pagar. Ela tem uma vibração, ela tem uma energia, uma frequência. Você sente isso, né? Você sente um aperto no peito, uma agonia, uma prisão, uma coisa de parece que você está sufocado. E quando você imagina as suas contas já pagas, você com dinheiro para viajar, você bem, você sem dor, você feliz no amor, essa versão tem uma vibração, uma frequência mais leve. Então a gente consegue perceber. Só que a gente só consegue perceber quando está prestando atenção, quando está observando. Então vamos fazer um exercício junto. Fecha os olhos por um momento e imagina uma tela de cinema na sua frente. Nessa tela você vai projetar as imagens da sua vida como ela é hoje. Você vai se ver no seu dia a dia, na sua rotina. O seu trabalho, as suas interações, os seus sentimentos. Não julga, só observa. Isso é a sua realidade atual. Depois que você fizer isso, você vai para o segundo passo. Você vai limpar mentalmente essa tela. Vai deixar essa tela toda em branco. E vai agora projetar uma outra imagem nessa tela. Uma imagem de si mesmo, vivendo a sua vida ideal. Aquela vida onde você tem tudo o que você quer, o amor perfeito, a casa maravilhosa, o carro maravilhoso, as viagens, onde você sente o prazer e a liberdade de ser quem você quer ser. A sua realidade preferida. Projeta agora ela nessa tela. Se veja como essa pessoa. Veja-se fazendo as coisas que você amaria fazer, sentindo as coisas que você sentiria, a forma como você quer se sentir. Preencha essa tela com todos os detalhes da sua vida desejada. Agora o terceiro passo vai ser, na sua mente, você colocar estas duas telas, a da vida atual e a da vida preferida, uma do lado da outra. A tela da sua vida atual e a tela da sua vida preferida. Como se fossem duas telas e você está olhando para as duas. Olha para as duas telas e nota as diferenças. Cada detalhe, por mais pequeno que seja, é importante. O que você está vestindo? Na tela atual e na tela que você gostaria de ter, da vida que você gostaria de ter. Como que é a sua linguagem corporal? Você está olhando para cima, está cabisbaixo, está feliz, está triste? Qual é a energia que você emana? É uma energia de agonia? É uma energia de liberdade? Faça essas diferenças saltarem na tela. Dê um destaque para essas diferenças, como se fosse uma luz iluminando essas diferenças na tela. Sabe quando a gente está naquele jogo de ver os erros da imagem? Que a gente olha para duas imagens e vê quais são diferentes? Então, Bashar ensina a gente a fazer esse exercício que eu estou falando para vocês. Você vai identificar
as diferenças em cada uma dessas imagens, dessas telas. Essas diferenças, gente, não são fantasia. Põe na cabeça uma coisa, cada uma delas representa vibracionalmente e simbolicamente a sua realidade. E o mais importante que você precisa entender é isso. A versão de você nessa realidade preferida já existe como uma pessoa real, num universo paralelo real, que coexiste com aquela versão de você agora mesmo, na sua situação atual. As duas estão existindo agora. E ver essas diferenças, gente, é o seu mapa, o seu GPS. E a diferença mais importante no mapa não é o que você tem, mas o que você é. Quem você é. O mapa não mostra um destino, mostra um novo habitante. E para chegar lá, você precisa se tornar essa pessoa que você identificou nessa tela da sua vida preferida. Terceira verdade libertadora. Para você ter aquilo que você quer, você precisa primeiro ser quem já tem aquilo que você quer. Você quer liberdade financeira? Você precisa sentir a liberdade financeira. E aqui está o erro que 99% dos gurus de manifestação cometem. Eles te vendem a fórmula de fazer, ter e ser, né? Você trabalha duro para ter o carro, então você vai ser feliz. E não é assim. O universo funciona na ordem exatamente inversa. A única chave para você mudar de realidade é começar pelo ser. Então volta as duas telas na sua mente. A instrução mais importante desse exercício é você observar a diferença no seu comportamento em cada uma dessas telas. Olha para essas duas telas e veja quais são as diferenças de comportamento de uma tela para outra, da pessoa que você é atualmente e da pessoa que você quer ser, que você prefere ser, que você escolhe ser. Isso é um jogo, tá, gente? Só que é um jogo real. Como é a versão ideal de você? Como ela se comporta? Como ela anda? Como ela fala? Qual é a linguagem corporal? Qual que é a atitude? Qual que é a energia? Tudo que você puder identificar de diferente. Aqui, gente, tá a regra de ouro do universo. Você não consegue experienciar aquilo que você não é em vibração. O você que está na tela da realidade atual, com seus hábitos, com as suas atitudes e comportamentos atuais, não é capaz de viver a vida da outra tela, daquela pessoa que está na outra tela. Para experienciar essa realidade da outra tela, você precisa literalmente tornar-se a pessoa do outro lado da tela. Não é uma metáfora, é uma pessoa completamente diferente. Literalmente. Não é a mesma da tela atual. É outra pessoa, outra versão de você, que já existe. É essa versão que você precisa acessar. Então, a sua única tarefa a partir de agora, depois de fazer esse exercício, é começar a imitar essa pessoa, a se comportar com as atitudes que você identificou nessa segunda tela. Esse é o nosso exercício do vídeo. Esse é o ensinamento desse vídeo, é o mais importante. Esse é o exercício que o Bashar ensina pra gente, nesse exercício das duas telas. É você começar a imitar a pessoa da segunda tela. O seu trabalho vai ser transformar a pessoa de uma tela, a atual, para a segunda tela, a que você prefere ser. E para isso você vai imitar. Por isso que é tão importante você identificar todas as diferenças de atitude, comportamento, energia, tudo de uma tela para outra. Se precisar, anota. Quando você estiver fazendo esse exercício, não precisa ser agora aqui comigo. Eu fiz só para a gente dar o exemplo. Mas você vai pegar aquele nosso caderno e vai dividir uma folha na metade. Então, você vai fazer o seguinte para fazer esse exercício. Você vai pegar o seu caderno, aquele nosso caderno, e vai dividir, ó, no meio. De um lado, você vai colocar aqui atual e do outro
ideal. Desculpa, gente, a câmera tá mexendo porque meu cachorro tá aqui comigo e ele fica balançando aqui o tripé. Então, desse lado você vai colocar, por isso que é tão importante você identificar a diferença entre uma tela e outra. Porque nesse lado você vai escrever... Para, Toco! Desce! Vai, desce! Por isso que é tão importante nesse exercício você identificar cada comportamento, cada diferença nas duas telas nesse jogo. Porque desse lado você vai escrever as características atuais dos comportamentos da versão de você atual que está na tela da direita, por exemplo. E na tela do ideal, ou seja, aquela pessoa que você quer ser, você vai pegar essas mesmas características e vai colocar aqui qual que é a diferença. Por exemplo, essa aqui anda de cabeça baixa, essa aqui anda de queixo erguido. Essa aqui tá com uma energia de medo, de prisão, de agonia. Essa aqui tem uma energia de liberdade. Você vai colocar para cada característica de comportamento dessa pessoa aqui da tela atual, você vai colocar na tela o oposto. Porque quando você faz esse exercício, isso é um exercício prático de manifestação, de criação da sua realidade, de você pular, saltar para uma realidade que você quer. Então, você olha as duas telas, isso não é brincadeira, tá, gente? São técnicas que você pode usar para manifestar. Então, isso o Bashar ensina pra gente, tá? Você vai olhar para uma tela e para outra. Não basta só você escrever, você precisa fazer o exercício de imaginar essas duas telas. Se você tiver dificuldade, você pode desenhar, você pode colocar no PowerPoint, você pode colocar no Canva, sei lá, pedir para inteligência artificial, não importa. O que importa é que essa imagem precisa ficar clara na sua mente, no seu subconsciente. Você precisa gravar isso na sua cabeça. A partir do momento que você grava isso na sua cabeça, acabou, larga. Você não precisa ficar fazendo isso toda hora. Você vai fazer uma vez. E a partir do momento que você fez, você vai gravar essa imagem na sua cabeça. E toda vez que você se lembrar da realidade que você quer viver, essa imagem vai voltar na sua cabeça. Vai ser como uma âncora que a gente usa na PNL. Tá? Esse era o recado desse vídeo, para que você faça esse exercício. Então, gente, só para dar uma resumida, vamos juntar as peças. As três verdades formam um processo coerente e poderoso para você manifestar a sua realidade. Primeiro, a realidade é fluida e a mudança é o estado natural. Você não está preso, você está constantemente saltando entre realidades a cada bilionésimo de segundo. Segunda verdade, você tem um mapa. A visualização das duas telas mostra exatamente como é a vibração da sua realidade preferida que já existe. E a terceira chave é a personificação. Para viajar para essa nova realidade, você precisa se tornar habitante dela agora. Ou seja, imitando a pessoa que você quer ser. Sabe aquela coisa de finge até se tornar realidade? Que o Neville Goddard falava? Exatamente isso. Bom, gente, esse era o exercício que eu queria deixar para vocês aqui. Eu espero que ajude. Quem ficou comigo até o final, coloca para mim nos comentários. Eu escolho a minha versão ideal, para eu saber que você ficou aqui até o final do vídeo. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo, te vejo na próxima.